Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Queremos louvar ao Senhor por essa noite tão especial e feliz que Ele nos concede, em que temos o privilégio e a oportunidade de podermos reunidos adorar o Seu nome. Temos muitos irmãos adoentados, outros estão trabalhando no encontro de jovens com Cristo, que está acontecendo hoje, pela Igreja Batista, e por isso não estão conosco, mas estão servindo ao Senhor ali também. Vamos abrir as Escrituras, na carta escrita aos Hebreus. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 12, do verso de número 18 até o verso de número 29. Nesta noite eu vou usar a versão NVT, mas vai ser projetado aqui para ajudar você também. Hebreus capítulo 12, dos versos 18 ao verso 19. Nós estamos em uma série de exposições na carta aos Hebreus. Você pode conferir as ministrações anteriores nos canais da igreja. Conforme você achar o texto, se você puder, eu convido você a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, do verso 18 ao verso 29. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, pois se aquele que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete mais uma vez: farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Senhor, nossos corações estão alegres diante de Ti, por essa singular e doce oportunidade que nos é oferecida, de podermos estar diante de Ti, de podermos contemplar a Tua presença e sermos nutridos pela Tua graciosa palavra. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor esquadrinha os nossos passos, o Senhor conhece aquilo que se passa nas nossas mentes. Nesta noite, Espírito Santo, edifica-nos, consola-nos, se for preciso nos corrija, nos exorte, mas não permita que venhamos a deixar este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui.
se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância houver alguém, Senhor, que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite haja libertação, que nesta noite vidas possam ser restauradas e corações libertos do domínio da morte, para o louvor da glória do Teu santo nome. Fala conosco, Senhor Jesus. Nós cremos que Tu falas através da Tua palavra. Revela-nos a Tua vontade nesta noite. Mostra-nos os Teus desígnios. Ensina-nos como melhor Te servir. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos? Do Sinai ao Sião, a revelação do reino inabalável. Chegamos à última perícope do penúltimo capítulo da carta escrita aos Hebreus. Neste capítulo, aprendemos como Deus de fato nos ama e demonstra a todos nós um amor paternal que implica no exercício de sua disciplina sobre nossas vidas e na correção de nossos passos, para que nossa vida possa de fato exaltá-lo e glorificá-lo. Vimos como tal disciplina é amorosa, pois visa o nosso aperfeiçoamento, a nossa salvação. Observamos como Deus nos instiga a trilharmos um caminho de santidade, em meio às rotas turvas que nesta terra estão diante de nós. Um Deus que nos chama a viver uma vida coesa com aquilo que professamos, a aplicar em nossa existência os princípios benditos de sua palavra, a sua eterna e gloriosa lei, para que sejamos verdadeiras criaturas que têm um único objetivo, através do viver, exaltar e glorificar ao Senhor. Um Deus que revela-nos na última sessão deste capítulo um antagonismo que se estabeleceu entre duas alianças. Aquela primeira que fora revelada no Sinai e entregue ao povo do Senhor sob a tutela de Moisés, em uma cena aterrorizante e avassaladora, que enche nossas imaginações dos mais terríveis momentos que se possa pensar. Ao mesmo tempo que somos alvos de uma outra revelação, graciosa e bendita, não mais alcançada no Sinai, mas a nós dispensada no Monte Sião, aonde está a gloriosa e eterna Jerusalém, cidade e morada do nosso Deus. Duas revelações, duas alianças que revelam a existência de um único reino, um reino que não tem começo e não tem fim, um reino eterno e indestrutível, no qual todos os eleitos de Deus são convidados a fazer parte, vivendo como sacerdotes reais, constituídos com o propósito de exaltar a Deus enquanto aqui estiverem nessa terra e louvá-lo por toda a eternidade quando estiverem nos céus. Do Sião, nós encontraremos a maravilhosa graça que, dispensada a nós, nos traz a oportunidade de inaugurarmos em nossa existência uma nova vida, um novo tempo, um novo caminho. No Sinai, vimos uma lei que é perfeita, mas que mostra-nos a nossa incapacidade e impossibilidade de aproximar-nos de tal Deus, que exige de nós uma pureza da qual não dispomos, e com a sua poderosa ira, revela toda a sua indisposição para com os pecados que estão presentes em nosso ser. Contudo, uma maravilhosa e doce graça, uma ponte estabelecida e constituída na eternidade, permitiu-nos deixar o Sinai e habitar no Sião, e vivermos em um reino que é inabalável, um reino que não será vencido pelo tempo, um reino que jamais cairá no ostracismo, um reino que não será vencido pelas circunstâncias do mundo, um reino que existia antes de nós e continuará depois de nós, um reino que reúne súditos na terra, mas também possui cidadãos nos céus, um reino constituído por Deus, um reino formado para todos os seus filhos. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 12, dos versos 18 até o verso 29, e eu quero percorrer esse texto com você, a fim de compreendermos as maravilhosas verdades do Senhor para as nossas vidas nessa noite. A primeira coisa que o autor de Hebreus nos mostra é o monte do medo. Isso, o monte do medo. Um Deus presente, revelando a sua lei. Olha o que está escrito dos versos 18 a 21. Vocês chegaram a um monte que se pode tocar,
a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. E o que é que essa ordem dizia? Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. O autor de Hebreus está descrevendo o momento em que a lei do Senhor é entregue ao seu povo. O autor de Hebreus está descrevendo o momento em que Deus revela-se aos seus filhos no Monte Sinai, depois de tê-los libertado do domínio do Egito, da escravidão do faraó, no momento em que o Senhor está estabelecendo com eles um pacto, em que o Senhor está estabelecendo com eles um acordo, em que o Senhor está estabelecendo com eles uma aliança. Neste exato momento, se você já leu o contexto lá no livro do Êxodo e lá no livro do Gênesis, você sabe que o Senhor, quando revela-se ao seu povo, o Monte Sinai aqui em específico, é tomado por uma cena avassaladora. Uma terrível tempestade cerca aquele monte. Fumaças sobem, fogo desce, o monte inteiro tremia, e todo Israel acampado ao redor do monte contemplava aquela cena de forma aterrorizante. Imagine você estar diante de um monte e assistir esse monte tremendo completamente, e assistir esse monte tomado de chamas, e assistir esse monte cercado de densas nuvens de fumaça, e você ouvir uma ordem muito clara e específica que dizia: ninguém pode se aproximar do monte, e até mesmo um animal irracional, se tocar esse monte, deve ser apedrejado até a sua morte. Isso está em Êxodo no capítulo 19, verso 13. E lá em Êxodo no capítulo 19, no verso 13 está escrito: ninguém ponha a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite, antes apedreje-o e atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver, mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir no monte. Lá em Êxodo no capítulo 19 ainda, do verso 16 até o verso 21, está escrito que na manhã do terceiro dia houve um estrondo, trovões, um clarão de raios, uma nuvem densa envolveu o monte, um toque de trombeta longo ecoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento e ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. Verso 18, o Monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, do contrário, morrerão. Você consegue imaginar esse cenário? Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essas circunstâncias sendo materializadas diante dos seus olhos? Você que está acostumado a vir em uma reunião pacífica, você que está acostumado a entrar pelas portas de um templo, sentar-se num banco, prestar o seu culto, cantar suas músicas, e muitas vezes chegar aqui com a vida toda desmantelada e não acontecer absolutamente nada com você, você consegue se imaginar em um cenário como este, em que você contempla uma montanha inteira tremendo de alto a baixo, cercada por fogo, fumaça, trovões, relâmpagos, e uma voz poderosa, acompanhada de uma trombeta que ecoa quase que infinitamente, e então você ser advertido a não se aproximar do monte. O que é que você faria? Eu ia para o canto mais longe possível. Mas e você? O que você faria? Mas o que é que está acontecendo ali? Deus está se revelando ao povo, Deus está se mostrando ao povo, Deus está materializando sua presença ao povo, e a presença do Senhor é terrível. E a presença do Senhor é incalculavelmente terrível. E a presença do Senhor é inimaginavelmente avassaladora. E por quais razões o monte treme, trovões e raios cercam um momento em que Deus está querendo se comunicar com o seu povo, e uma regra muito clara é estabelecida: não se aproximem. Mas essa regra não é nova, porque quando Moisés é chamado pelo Senhor lá na terra de Midian, em uma sarça que está ardendo, quando ele se aproxima, o Senhor lhe adverte: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. E o que faz aquele lugar santo? A presença de Deus. A Escritura é muito clara ao dizer: guarda o teu pé
quando entrares na presença do Senhor, porque a presença do Senhor é santa. E não é possível aproximar-se do Senhor de qualquer forma. E não é possível estar diante do Senhor de qualquer maneira. E não é possível estar próximo do Senhor com uma vida encharcada por pecado. E se algum daqueles pecadores aproximasse-se do Senhor, eles morreriam. E esse princípio é transportado para o tabernáculo. E esse princípio é transportado para o templo. E as pessoas não podiam simplesmente entrar em qualquer ambiente do templo. Elas tinham que ficar nos átrios, porque no lugar santíssimo, onde a arca ficava e a presença de Deus materializada ali estava, somente o sumo sacerdote podia entrar. E só podia ser uma vez por ano, porque ninguém simplesmente pode estar diante de Deus, porque ninguém simplesmente pode adentrar a presença de Deus. E por quais razões que não é possível? Porque todos nós estamos destituídos da glória, imaculados pela terrível senda do pecado. Nós morreríamos se estivéssemos diante do Senhor. Nós sucumbiríamos se nos aproximássemos do Senhor. A terrível glória de Deus desce sobre o monte e o próprio Moisés treme de medo, estremece de medo, fica apavorado. A Escritura diz que quando ele desce do monte, o seu rosto reluzia, sendo necessário cobri-lo com um véu. Você consegue imaginar esse cenário? Mas por trás desse cenário existem princípios. Os princípios que foram apresentados na sessão anterior deste mesmo capítulo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. De qualquer jeito, ninguém sobe a presença do Senhor. De qualquer forma, ninguém subsiste ante a terrível glória do Senhor. O Monte Sinai é o monte em que a lei é revelada, é o monte em que a lei é entregue, é o monte em que o furor de Deus se manifesta. A lei nos mostra a santidade de Deus, ao mesmo tempo que todo esse cenário nos revela a nossa incapacidade de alcançá-lo por mérito próprio. Para subir naquele monte, não podia ter pecado. Quem de nós se aproximaria dele? Mas há um outro princípio aqui. O Monte do Medo também nos revela o aspecto religioso dessa religião que sem graça produz medo e não comunhão. Se você lê o contexto de Êxodo, você vê que as pessoas ficam apavoradas. As pessoas ficam tomadas de medo. As pessoas ficam atônitas, perplexas. Elas têm certeza que não vão sobreviver. Tamanha a fúria que se manifesta sobre aquele imponente monte. Tamanha a violência que se abate sobre aquele monte. E seus corações ficam perplexos, perdidos, desorientados. E é exatamente isso que a religião produz em nosso coração. A religião que muitas vezes nos aterroriza. A religião que muitas vezes nos faz se sentir incapazes, frustrados como de fato somos. A religião que nos bloqueia e nos impede de acessar a presença plena do Senhor, quando temos contato com o máximo, e o máximo que podemos ouvir é sobre a sua lei. O Sinai nos mostra que Deus é santo, mas o Calvário irá nos mostrar que esse Deus santo desceu do monte para ficar no meio de nós. Lembre-se, nós não vamos parar no Sinai. Não é no Sinai que a nossa história termina. É no Sinai que a nossa história começa. Mas nós estamos peregrinando. No Sinai o Senhor revela a sua lei. No Sinai o Senhor entrega os mandamentos ao seu povo. No Sinai Deus mostra a sua fúria, sua grandeza, seu poder. No Sinai Deus revela a sua grandeza e faz com que seus filhos tremam diante da sua glória e da sua majestade. Mas não é no Sinai que nós vamos ficar. O autor de Hebreus então transporta-nos. Olha o que acontece no verso 22. Vocês, ele está falando para a igreja. Ele menciona a antiga aliança. Ele menciona os antigos costumes. Ele menciona a lei de Moisés. Ele menciona o Sinai, o sangue, o vapor, os trovões, a ira, a fúria. Vocês não chegaram até aquele monte. Verso 22. Vocês, porém, chegaram a outro monte. Não mais o Sinai, mas agora o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Verso 23, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu.
e a Deus que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora plenamente aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Então o que é que o autor de Hebreus ele quer nos fazer entender? Nós não estamos presos no Sinai, nós não estamos presos no vapor, na saraiva, na ira e na terrível glória que se abatia naquele momento. Nós não estamos presos à aliança do Antigo Testamento, nós não estamos debaixo do ego do Antigo Testamento. Lá no Sinai nós encontrávamos Moisés, no Sião nós encontramos Jesus. Lá no Sinai nós encontramos a lei dura e implacável, no Sião nós encontramos a graça redentora de Cristo. Lá no Sinai nós encontramos fogo, saraiva e vapor. No Sião nós encontramos virtude, graça, poder e glória. No Sinai nós encontramos algo que não podemos cumprir. Na graça do Sião nós encontramos uma lei que foi cumprida e está satisfeita no Filho de Deus. Nós não paramos no Sinai, nós caminhamos para o Sião. Na lei nós encontramos o medo, na graça nós encontramos temor. Na lei nós encontramos um juiz que nos condena. Na graça nós encontramos um juiz que nos justifica. Na lei nós encontramos inacessibilidade. Na graça nós encontramos a porta aberta e o véu rasgado. Na lei nós encontramos terror e fogo. Na graça nós encontramos glória e santidade. Na lei nós encontramos o sangue de Abel que clama por vingança. Na graça nós encontramos o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós não estamos presos no Sinai, nós habitamos no Sião, na nova e bendita Jerusalém, na gloriosa morada do eterno Deus. Aqui é de fato o nosso lugar, aqui de fato é a nossa habitação final, aqui de fato é o nosso destino eterno. E o autor de Hebreus quer que nós entendamos exatamente isso. Ele está escrevendo para uma igreja que titubeia se precisa ou não precisa voltar para as amarras do judaísmo. E então ele mostra que o terror do Sinai já não é mais necessário e não faz sentido, porque a verdadeira e inaudita glória se abriu diante dos nossos olhos mediante a obra de Jesus Cristo. E isso é único. Mas ele então cita algumas coisas. O que eu encontro no Sião? Eu encontro a Jerusalém celestial. Sim, revelada por João em Apocalipse capítulo 21, verso 2 e verso 3. E o que é que João disse? Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, não mais como a voz que bradou no Sinai, não se aproximem. A voz que eu ouvi agora disse, vejam o tabernáculo de Deus. Deus não está mais no alto do Sinai, Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. O próprio Deus estará com eles. No Sião nós encontramos a morada eterna, e nessa morada eterna, Deus habita conosco para sempre. Lá no Sinai não. No Sinai o discurso é, não se aproxime, você vai morrer. No Sião o discurso é, vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Vinde, tem um lugar na mesa, nas bodas do Cordeiro. Há uma mesa rica, farta, para que todos matem sua fome, para que todos saciem sua sede, para que todos curem suas feridas. Há uma mesa graciosa, a mesa do Senhor. Ele cita um mediador. Lá no Sinai nós encontramos Moisés. Ele é a figura mediadora. É ele que sobe para ouvir a lei. É ele que desce para entregar a lei. É ele que sobe para interceder pelo povo. É ele que desce para dar as instruções para o povo. Mas o próprio Moisés está dizendo que quando viu o tamanho daquela glória, ele ficou apavorado. O próprio Moisés está dizendo que quando sentia o chão tremer sob os seus pés, ficou extremamente aflito. O próprio Moisés se revela falível, imperfeito, insuficiente. Mas no Sião nós encontramos outro mediador.
o mediador que não treme diante do tremor do monte, mas o mediador que faz o monte tremer pelo poder da sua glória, o mediador que não se espanta, que não se assusta diante de absolutamente nada, o mediador que existia antes da fundação do mundo e permanecerá para todo sempre. Nós encontramos o mediador, o glorioso mediador, Jesus Cristo. Ele então menciona no verso 23, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é juiz de todos, aos espíritos dos justos, agora aperfeiçoados. Ele então nos introduz a uma preciosa eclesiologia, uma graciosa eclesiologia, ou seja, uma doutrina sobre a igreja. O autor de Hebreus me revela dois aspectos da mesma igreja. E os sentidos dos termos originais é nos permitir entender a igreja como um elemento que é atemporal. Não existe a igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro. Não existe a igreja da terra e a igreja do céu. Só há uma igreja. De santos que louvaram no passado, santos que louvam no presente, santos que louvarão no futuro, santos que estão aqui na terra, reunidos aqui na Avenida Canal, santos que estão reunidos em muitos outros lugares sobre a face do globo, e santos que estão na eternidade, aguardando o dia da gloriosa ressurreição. É uma só igreja, um único povo. Ele revela-nos a igreja que marcha na terra e a igreja que canta no céu. A igreja que milita no mundo, mas a igreja que já vislumbra a gloriosa eternidade. A igreja que opera nessa terra proclamando a mensagem da redenção. E a igreja que já vive nos auspiciosos prêmios da soberana vocação. A igreja que proclama Jesus Cristo ao mundo perdido e caído. E a mesma igreja que já contempla Jesus Cristo face a face como Ele é. A igreja que está no mundo dizendo aos perdidos: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A mesma igreja que está na glória, bebendo das fontes eternas do glorioso Senhor. O que Ele está nos mostrando? Essa igreja, os nossos irmãos mais velhos, como Ele poeticamente escolhe mencionar, cujos nomes estão escritos no céu, diante de um Deus que é justo, com espíritos aperfeiçoados, diante de uma maravilhosa e inaudita glória. Sem dúvida, o autor de Hebreus tem em mente o que João disse lá em Apocalipse, lá no capítulo 5, dos versos 8 até o verso 14. E o que é que ele diz lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 8 a 14? Ele descreve-nos a igreja. E ele diz: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras. Qual é o canto da igreja eternal? Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então eu olhei novamente e ouvi as vozes de milhares, milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos, e cantavam com forte voz. E o que é que eles cantavam? Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas no céu e na terra, debaixo da terra, no mar, e elas também cantavam: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram amém. Os anciãos se prostraram e o adoraram. Mas há uma informação importante aqui, que dá sentido ao que o autor de Hebreus está dizendo. Ele menciona 24 anciãos. É comum em toda a corrente escatológica entender que os 24 anciãos são 2 grupos de pessoas. 12 são as 12 tribos de Israel.
O povo da antiga aliança, a igreja do Antigo Testamento, está diante do Cordeiro exaltando a Ele. Os outros 12 são os 12 discípulos, os 12 apóstolos comissionados por Cristo, representações claras da igreja de Cristo. A igreja de Cristo também está diante do Cordeiro louvando ao Senhor. Não existem divisões e barreiras, não existem limitações para a gloriosa, maravilhosa graça que Deus estabeleceu. Um reino de todos os povos, tribos, línguas e nações. Enquanto no Sinai você deve andar para trás, no Sião todos são convidados à presença do Senhor. De todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, não existe uma única nação que Jesus Cristo não possa salvar nesse mundo. Não existe um único povo que o sangue de Cristo não possa redimir. Não existe uma única pessoa em todo o globo terra que a graça de Deus não possa transformar. O Senhor tem os seus eleitos e eles estão espalhados por esse mundo, em meio a todos os povos, tribos, línguas e nações, compondo a igreja do Senhor. Você compreende isso? Que glória majestosa! Você pensa na eternidade? Você imagina como será o dia em que as trombetas eternas soarem e formos convocados à presença de Deus? Lá não haverá distinção de cores, lá não haverá separação com classe social, lá não importa se é doutor ou analfabeto, lá não interessa se vive na favela ou no bairro mais nobre, lá não importa absolutamente qual é o sobrenome, lá não interessa qual é a língua falada, lá não tem qualquer importância, relevância a sua naturalidade. Lá nós vamos encontrar gente do norte, gente do sul, do oeste, do leste, gente do ocidente, gente do oriente, gente dos cantos mais distantes, de cultura que nunca conhecemos e provavelmente nunca conheceremos. Lá encontraremos todos, e todos eles terão um único canto, e todos eles a uma só voz reconhecerão que digno é o Cordeiro de Deus, que nos estabeleceu como um reino de sacerdotes. É assim que Pedro nos descreve. O Senhor estabeleceu um reino de sacerdotes. Você entende que coisa maravilhosa? Que coisa digna. Em um mundo que separa as pessoas, Jesus Cristo as une debaixo do seu poder transformador. Um reino glorioso, infinito. No Sião nós encontramos a morada eterna de Deus. No Sião nós encontramos o mediador perfeito que se chama Jesus Cristo. No Sião nós não encontramos o sangue que clama por vingança, mas encontramos o sangue que nos purifica de toda e qualquer injustiça. O sangue de Cristo. Mas ele faz uma advertência. Olha o que ele diz no verso 25. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos, se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete mais uma vez: eu farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. O autor de Hebreus faz uma advertência muito importante. Ele diz: olha, se aqueles que não ouviram os mensageiros terrenos, que partiam do Sinai, não sobreviveram ao furor de Deus que se abateu sobre eles, o que será de nós, que temos acesso a essa maravilhosa graça que os moradores do Sinai não tiveram? O que será de nós, que temos acesso a essas preciosas verdades que aquelas pessoas não tiveram? Se Deus não os poupou, Ele também não nos poupará. Não haverá para nós compaixão, porque nós temos acesso ao conhecimento que eles não tiveram. Eu não sei se você para refletir sobre isso, mas você é privilegiado. Você ouviu coisas que Moisés não ouviu. Você ouviu coisas que Abraão não escutou. Você ouviu coisas que Abel não conheceu. Você escutou
falou sobre verdades que Enoque, que Noé não escutaram. Você ouviu privilegiadamente verdades que esses homens não tiveram o privilégio de ouvir. E a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. Você tem o privilégio de ouvir o Evangelho. Nós vimos no capítulo 11, todos eles morreram, olhando como por uma sombra para essas promessas futuras. Você vive as consequências da promessa. Você tem o privilégio de ouvir o Evangelho perfeito e pleno. Você tem nas suas mãos um compêndio com 66 livros, que é inerrante, que é infalível, que é perfeito, que não possui sombra nem variação. Você tem nas suas mãos, traduzido para a sua língua, uma preciosa e maravilhosa graça, revelada e escrita, a inerrante palavra de Deus. Você teve a oportunidade de ler Mateus, Lucas, João, Marcos. Moisés não teve. Você tem a oportunidade de ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, a carta de Tiago, a carta aos Hebreus, as cartas de João, o livro do Apocalipse. Você teve a chance de ouvir da boca do próprio Cristo coisas que eles não tiveram a oportunidade de ouvir. Logo você não será poupado diante de Deus. Isso é tão claro que o autor de Hebreus começou a carta, lembra? Já faz um tempo, mas lá no capítulo 1, no capítulo 1 de Hebreus, no verso 1 e no verso 2, ele disse: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, nós estamos aqui dentro dos últimos dias, certo? Nesses últimos dias, Ele nos falou por meio de quem? Do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Você ouviu a verdade de Deus da boca do próprio Cristo. Você lê a Escritura. Jesus fala na sua palavra. Jesus revela a sua gloriosa vontade na sua palavra. Eu quero ouvir a voz de Deus. Lê a Bíblia. Eu quero ouvir de forma audível. Leia em voz alta. Amém? Mas eu queria ouvir algo extraordinário. Cuidado, no Sinai a turma saiu correndo de medo. Tem crente que vê anjo toda semana. Esse tempo todo, eu sou doido para ver um anjo. Mas eu só quero ver se for um arcanjo. Qualquer coisa eu não quero ver não. Mas tem crente que vê anjo a todo momento. Tem crente que vai no céu, vai no inferno toda hora. A pastora Nadir mesmo tem um caminho direto. Já viu ela? Eu fui no inferno, eu vi o inferno, o diabo, cabeça, tudo. Aí depois eu fui para o céu. Eu não sei por que essa agonia, né? Eu ia direto para o céu. Eu quero ouvir Deus. Ele fala através desse livro que está nas suas mãos. Esse livro não mente. Esse livro é inerrante. Esse livro não muda. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Esse livro é poderoso. Esse livro muda vidas. Esse livro destrói reinos. Esse livro constrói um verdadeiro reino. Esse livro é fonte inesgotável de sabedoria. Esse livro é poderoso para transformar a sua família. Esse livro é poderoso para mudar a sua vida. É somente nesse livro. E nesse livro você encontra todos os desígnios de Deus. Apenas nesse livro. Aí o autor de Hebreus está dizendo: vocês são privilegiados, porque vocês agora têm ouvido da boca de Cristo. Tenham cuidado para não serem diferentes ao chamado que vem do Sião. Já que Deus os poupou dos trovões do Sinai, já que Deus os poupou do fogo, da saraiva que caía sobre o Sinai, e agora de maneira graciosa lhe chama paternalmente do Sião, não ignore a voz do Senhor. Não ignore o chamado do Senhor. Não ignore a bondade do Senhor. Não ignore a maravilhosa demonstração do amor do Senhor. Por quê? Deus não mudou. O autor de Hebreus está citando o profeta Ageu no capítulo 2, o verso 6.
E lá em Ageu, no capítulo 2, o verso 6, o profeta disse: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra e os mares e a terra seca. O que é que ele está dizendo? Lá no Sinai eu fiz um monte tremer, lá no Sinai eu fiz fogo descer sobre o monte, mas chegará um dia que eu sacudirei os céus, eu sacudirei a terra, a criação passará, todas as coisas que conhecemos serão aniquiladas e destruídas. E quando esse dia chegar, o que é que precisa acontecer para você dar ouvidos à voz de Deus? Eu não tenho dúvidas que nós vivemos os últimos tempos da igreja nesse mundo. Jesus inaugurou os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas você liga a sua televisão, o que é que você escuta? Há poucos dias, o mundo assistiu uma guerra que aproximou-nos do abismo de uma terceira guerra mundial. E não estamos longe delas. Nós vemos pessoas sendo mortas e aniquiladas a troco de nada. A iniquidade se multiplica. O amor parece esfriar. Estamos vendo cada vez mais uma humanidade insensível, completamente alienada de valores e princípios que herdamos de nossa cultura judaico-cristã. Olhamos para esse mundo e o que vemos? Homens ímpios, iníquos, governando sobre as nações. Olhamos para a justiça desse mundo e o que é que nós vemos? Juízes perversos que torcem a justiça, chamando o mal de bem e o bem de mal. Olhamos para aqueles que deveriam nos representar e preocupar-se com as nossas necessidades, e a única coisa que nós vemos são homens gananciosos, buscando seus próprios interesses e enriquecendo às custas do espólio de uma nação. Se deixarmos esse país e formos para outro, vamos encontrar a mesma coisa. A terra está imersa em um profundo abismo escuro, mas o Senhor fará tremer os céus e fará tremer a terra. Mas antes disso, você não pode ignorar o chamado da graça que vem do Sião, o chamado ao arrependimento, o chamado às boas novas, o chamado à mudança de vida. Mateus capítulo 24, verso 33 até o 35. Jesus disse: da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, às portas. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Jesus Cristo vai voltar. Como isso será? Eu não sei. O que eu sei é que para estarmos diante de Deus, precisamos ouvir a voz terna que vem do Sião, nos chamando ao arrependimento, a nos lavarmos no sangue da nova e eterna aliança, para fazermos parte. Querido, Deus chama você a fazer parte de algo que é incomparável. Deus não está chamando você para fazer parte de uma agremiação partidária. Deus não está chamando você para fazer parte de um clube social. Deus não está chamando você para fazer parte de um gueto. Deus não está chamando você para fazer parte de uma facção. Deus está chamando você para fazer parte de uma coisa sublime, incomparável, singular, única. O quê? Olha o que diz o verso 28 e 29. Uma vez que recebemos, a expressão grega é, nos foi entregue, ou nos foi aberto, um reino inabalável. Sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo. Vamos fazer uma pausa aqui. Ah, pastor, quer dizer que agora no Sião eu não preciso mais me preocupar, porque a reverência, o temor, a preocupação era apenas para o Sinai. Só no Sinai que ninguém podia chegar de todo jeito. Agora na graça está tudo liberado. Agora aqui no Sião a gente pode levar uma vida mais à vontade, a gente não precisa se preocupar com muita coisa, a gente vai caminhando de todo jeito, a gente vai vivendo da maneira que dá. Aqui no Sião as coisas são mais flexíveis, Deus é amor.
Eu tenho orado tanto, Jesus, bastava o Senhor fulminar só um, que não seja eu, claro. Se o Senhor fulminasse só um, eu tenho certeza que o povo ia ser tão temente. Mas ele não me ouviu ainda. Não tenho ninguém em mente, não. Às vezes eu tenho vontade, mas não tenho. Ele está dizendo aqui o seguinte: você foi inserido em um reino que não tem fim. Você foi inserido em um reino que jamais será destruído. Impérios surgiram e desapareceram. Poderosos governaram sobre quilômetros de faixas de terra, morreram e foram sepultados debaixo de 7 palmos. Ricos passarão. Você não está sendo chamado para fazer parte de uma nação que hoje está aqui e amanhã pode não estar. Você foi chamado para fazer parte de um reino que durará para todo sempre. E nesse reino, você, escolhido de Deus, precisa ter um coração grato, agradecido. Você foi chamado por Cristo. Você foi escolhido por Deus. Você foi alcançado pela graça. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você teve os seus pecados, terríveis pecados, perdoados. Você recebeu uma nova oportunidade. Deus lançou no mar do esquecimento toda a sua transgressão e agora convida você a viver uma novidade de vida. O mínimo que você tem que ter é um coração agradecido. E adorar a Deus como? É de todo jeito? Não. Com reverência e santo. Não é medo. Lá no Sinai o povo tinha medo. Aqui no Sião a gente tem temor. Temor é diferente de medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha reverência diante dele. Deus não quer que você se trema com medo do que vai acontecer. Deus quer que você viva debaixo da sua graça, confie no seu espírito e tenha reverência na adoração ao seu santo nome. Porque culto bagunçado não é sinônimo de autêntica adoração, não. Amém, igreja? A Bíblia diz, o culto tem que ser com ordem e... Quem foi que disse? Fui eu? Foi? Não, foi Jesus. Mas às vezes a gente acha que um culto cheio do poder de Deus é um culto que rola de tudo. É um culto que acontece tudo. Olha, se fosse de uma igreja como essa por aí, Josnaldo cantando esse hino, não ficava um banco no lugar. Mas aqui vocês nem glória a Deus dá, pelo amor de Deus. Não. Com reverência e santo temor. Você veio cultuar quem? Você veio cultuar Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Santidade convém ao seu santo nome. Nós estamos diante de Deus, então nós vibramos de alegria, mas nós temos temor no coração. Nós nos alegramos de satisfação, nós glorificamos com toda a força do nosso ser, mas nós temos temor em nosso ser, porque nós não estamos num espetáculo. Culto não é espetáculo, culto não é show, culto não é bagunça, culto não é anarquia, culto não é onde cada um faz o que quer, culto nós fazemos o que Deus manda, culto nós servimos a Deus como Ele quer ser servido, culto tem que ter reverência, culto tem que ter temor. Você não veio cultuar qualquer pessoa, você veio cultuar Deus. E é por isso que cultuando Deus, a gente tem temor diante de Deus. A gente não fica numa agonia desgraçada para ir embora, porque está demorando demais. A gente não fica levantando toda hora e saindo para conversar lá fora. Deixa para conversar na hora do chá, do café. A gente não fica mastigando chiclete feito uma cabra mascando, não. Não. Faz isso na frente de um juiz, numa sessão, num momento. Faz para você ver. Tem advogado aí, pergunta aí se pode fazer. Pode fazer, meu filho? Pode? Pode não. Ele manda você cuspir a chapa fora. Culto, a gente não fica chegando atrasado, não. Só se acontecer alguma coisa muito séria. Porque você tem um compromisso marcado com quem? Já que vocês não vêm no culto de doutrina, a doutrina tem que chegar no domingo, amém? Reverência.
No culto você dá glória a Deus, você diz aleluia, você diz, pode dizer à vontade, tenha medo não. Você é livre para exaltar Jesus, mas não para ficar conversando na hora que o pastor está pregando, porque aí me dá agonia no coração, eu vou infartar. Aí você fica pelas esquinas, batendo papo. A Bíblia diz, quem é que fica ao derredor? Quem é que fica? Quem? É o cão. Você é o cão, miserável? Você não é. Você não é o demônio. Então por que você fica pelas esquinas? Não, você fica dentro da nave, cultuando, dando glória a Deus, dizendo amém, aleluia. Entende? Não é porque a gente está no Sião, que no Sião a gente faz o que quer. Faz não. O autor de Hebreus está dizendo que o culto no Sião, ele é cheio de reverência e temor a Deus. Esse é o culto que agrada ao Senhor. Esse é o culto em que Jesus é exaltado. Este é o culto em que se vivencia o reino de Deus. Nós estamos no reino inabalável, no reino que não tem fim. Como que é esse reino? Esse reino, a primeira coisa que o autor de Hebreus diz, esse reino é eterno. Ele concorda com o que está lá escrito em Daniel capítulo 7, verso 14. E lá em Daniel capítulo 7, verso 14 está escrito, ele recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. O seu reino jamais será destruído. Ele afirma que esse reino é seguro. Ele concorda com Mateus capítulo 16, o verso 18. E lá em Mateus capítulo 16, o verso 18 está escrito, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno, da morte, não a conquistarão, não prevalecerão contra ela. Esse reino é seguro, nenhuma força diabólica atravessa nossas fronteiras, porque elas estão guardadas pela poderosa glória de Jeová. É por isso que a gente não tem medo do cão. Eu não sei porque tem gente que tem medo do cão. Tudo bem, tem canto por aí que o povo gosta de entrevistar o diabo. É problema deles. Aí tem crente que tem medo do inimigo. Ai, pastor, eu estou com um medo tão grande. Eu acho que eu estou sob ataque espiritual. Ore! Eu tenho medo do inimigo. Por que você tem medo do inimigo? Contra Israel. Não vale o quê? Não vale o quê? Então, meu amigo, pode juntar os catimbozeiros do mundo todinho. Eu faço igual o Padre Quevedo agora. Mande para mim, mande. Lembra dele, do Padre Quevedo? Ô pai, mande todo mundo. Então, pode juntar os macumbeiros, os catimbozeiros, os satanistas, o raio que o parta. Pode juntar tudo. Ninguém é mais poderoso que o Deus do céu. Então por que eu vou ficar com medo? Ah, eu estou com medo. Hoje é sexta-feira 13. Por que você tem medo do 13? Depende do 13. Ah, passou um gato preto na minha frente. Passei debaixo de uma escada. Vou fazer figa. Tenha vergonha, rapaz. Por que você tem medo dessas coisas? A minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Não tem por que ter medo. Esse reino é seguro. Dentro desse reino, as fronteiras desse reino nunca foram atravessadas. Não. O Senhor guarda o seu povo. Este reino é santo. Apocalipse capítulo 21, aqui eu vou caminhando para o fim. Verso 27. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para cruzar os portões desse reino, seu nome precisa ser achado no livro da vida. E a Bíblia afirma que Jesus Cristo já o escreveu antes da fundação do mundo. Entende, irmão? Esse reino é eterno. Esse reino é seguro. Esse reino é santo. Portanto, grave isso no seu coração. Entre o trovão do Sinai e a graça do Sião, Deus nos chama a viver firmes no reino que jamais será abalado. O reino de Deus. Portanto,
exalte o nome de Cristo, renda-se aos pés do Cordeiro e reconheça, unindo sua voz às centenas de vozes que cantam nos céus e na terra: digno é o Cordeiro, pois foi morto e sacrificado, mas ressuscitou, vive para todos sempre. Ele é digno de ser seguido. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus, nós queremos te exaltar nesse momento, pelo privilégio que é podermos viver sob essa nova e bendita aliança, essa aliança gloriosa que nos foi revelada no Sião. Senhor, quantas vezes nós não temos a devida postura para com essa maravilhosa graça, essa graça que nos alcançou, essa graça que nos revelou o amor precioso de Jesus. Nós que vivíamos perdidos, nós que éramos incapazes de nos aproximar de Ti, pois o terror da Tua glória era inalcançável para nós. Tu sabes, Senhor, que os nossos pés são sujos de barro, que nossas mãos estão sujas de sangue. Tu sabes que nosso coração é idólatra. Tu sabes que nascemos no pecado e na iniquidade fomos concebidos por nossos pais. Tu sabes, Senhor, que não existe em nós nenhum mérito no qual possamos nos assegurar para estar diante de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque já que nós não conseguíamos subir o Sinai, o Senhor desceu dele e veio habitar no meio de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tabernaculaste junto do Teu povo. E nessa noite, nessa linda e maravilhosa noite, nós temos uma inabalável certeza: Tu estás no meio de nós, Senhor. A Tua glória enche toda a terra, a Tua presença inunda nossos corações, a Tua majestade vislumbra nossos olhos. Como somos privilegiados, Senhor. Tu nos poupastes dos trovões do Sinai, Tu nos poupastes da terrível cena avassaladora do Sinai, e a cena que Tu nos revelaste, ó Senhor, foi a cena do Calvário, o Teu Cordeiro bendito suspenso na cruz, o sangue precioso vertendo naquele madeiro. Senhor, tende piedade de nós, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Ó Senhor, nos faz vislumbrar, nos faz entender, nos faz compreender. Habitamos em Sião, diante da Tua santa e bendita presença. Não deixa, Espírito Santo, não deixa que o som atrativo do mundo nos impeça de ouvir o doce chamado da graça. Não deixa, Senhor, não deixa que as distrações da terra nos impeçam de contemplar o Cordeiro de Deus, que é digno de ser seguido. Nós Te seguiremos, Jesus. Nós Te seguiremos, Jesus. Nós Te seguiremos, Senhor. Aonde quer que Tu nos chamares, estaremos contigo, porque Tu estás ao nosso lado. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Nós vamos nos aproximar da Tua mesa. Perdoa nosso pecado, perdoa nossa culpa, perdoa nossa transgressão. Perdoa-nos, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.